Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Enquanto eu buscava Deus em oração, muito obrigado, querida. Enquanto eu buscava Deus e meditava a respeito do que poderíamos conversar nesta noite, veio ao meu coração esta pequena porção do Evangelho que se inicia no versículo 18 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Então, Lucas 9, 18, que na versão da Bíblia que eu leio, diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Amém. Que o Espírito de Deus seja mediador da nossa reflexão e faça com que esta palavra seja proveitosa para a edificação de cada um de nós. Amém? Me chama muito a atenção este pequeno evento acontecido entre Jesus e os seus discípulos, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que salta aos meus olhos neste encontro, neste breve diálogo de Jesus com os seus discípulos. Como curiosidade, uma primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o Lucas diz que Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele, né? Então Jesus estava orando em particular, mas não estava sozinho, tá certo? Interessante isso a respeito de Jesus, não é? Sinal de que há momentos, não importa onde estamos, com quem estamos, o que está acontecendo, sempre é momento da gente ter um particular com o Senhor no nosso coração. Sempre é momento, sempre é ocasião, sempre dá. Jesus estava orando, conversando com o Senhor, e ele sai desta oração com algo a perguntar aos seus discípulos. Ele sai desta oração com algo a perguntar aos seus discípulos. E ele pergunta, os irmãos viram, quem as multidões dizem que ele era. Jesus faz ali uma enquete, né, com seus discípulos, uma consulta, para entender o que eles estavam escutando, que feedback eles estavam recebendo das multidões, o que as pessoas estavam pensando a respeito dele, o que as pessoas estavam deduzindo, o que as pessoas estavam concluindo, que impressão as pessoas estavam tendo a respeito de Jesus. E é interessante que havia opiniões diversas a respeito de Jesus. Todas elas remetiam a uma compreensão de algo muito especial, de algo sobrenatural, tá certo? Na melhor das hipóteses, para a multidão, Jesus era o João Batista, que já tinha morrido recentemente, que havia ressuscitado. Ou seja, as pessoas compreendiam que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus era um enviado de Deus, mas não conseguiam discernir exatamente quem ele era. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que és Elias, ou então qualquer um
dos profetas do passado. Qualquer um dos profetas do passado. Como se as pessoas fossem tomadas por aquela sensação de que há coisas que Deus realizou, há coisas que Jesus já fez, há maravilhas que o Senhor já operou no passado e que não acontecem mais hoje. Há um tipo de gente que já existiu, gente usada por Deus e que não existe mais hoje. Para Deus fazer isso hoje, para isso estar acontecendo aqui entre nós, esse homem deve ser alguém lá de trás da nossa história que Deus trouxe de volta, porque hoje essas coisas não acontecem mais, Deus não faz mais isso, não existe mais esse tipo de gente. Interessante isso, né? Por que a mente das pessoas, quem sabe as nossas mentes também, de vez em quando, são tomadas por esse tipo de pensamento, por esse tipo de compreensão de que algumas coisas de Deus não podem mais acontecer hoje, ou não podem acontecer mais na nossa vida. Aqui já vale a gente dar uma paradinha, não é? Para pensar nisso, guardar isso. Será que isso acontece conosco? Será que isso acontece comigo? Mas aí então Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta. É uma pergunta. Mas considere junto comigo que essa pergunta traz consigo, traz dentro dela uma afirmação de Jesus. Que afirmação? A afirmação de que Jesus tinha uma expectativa de que aqueles que se diziam seus discípulos, aqueles que estavam com ele na caminhada todos os dias, aqueles que onde Jesus dormia, eles dormiam, onde Jesus comia, eles comiam, aqueles com quem Jesus, ou a quem Jesus dava prioridade do seu tempo, aqueles que tudo o que acontecia, Jesus os chamava para perto de si, para explicar de uma maneira melhor. Jesus tinha uma expectativa de que estes tivessem uma outra compreensão a respeito dele. Essa pergunta de Jesus: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Traz em si a afirmação de Jesus de que ele tinha uma expectativa de que os seus discípulos, aqueles que tinham comunhão verdadeira com ele, tivessem uma compreensão mais plena, mais verdadeira, mais exata de quem ele era, no mínimo, uma compreensão diferente da compreensão da multidão. E esta é a primeira grande pergunta que esse texto me faz e que eu gostaria de repartir com você. Porque quando Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Na verdade ele está fazendo uma pergunta não a respeito apenas do que nós dizemos que ele é, mas de quem nós somos e qual é a nossa relação com ele. Eu me lembro de ter ouvido alguém dizer o seguinte, que havia uma multidão que seguia a Jesus, e havia uma multidão que seguia a multidão. Havia uma multidão que seguia Jesus, e havia uma multidão que seguia a multidão. É interessante isso. Há momentos do Evangelho, à medida que nós vamos lendo o Evangelho, nós vemos que há momentos em que Jesus estava cercado por uma grande multidão, e em algumas ocasiões o Evangelho informa um número, 3.000, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então
talvez isso nos permita deduzir, não é, que essa multidão às vezes era mais do que 5.000, 6.000 pessoas, a gente não tem noção, mas a história dá indícios de que havia um grupo em torno aí de 500 pessoas que seguia Jesus de uma maneira mais contínua. Um grupo que sempre estava acompanhando Jesus, que estava ouvindo Jesus, que estava buscando a Jesus. Talvez essa fosse a multidão que seguia Jesus, esses 500, mas havia uma multidão que seguia a multidão. É interessante que quando Jesus ressuscita e volta aos céus, Jesus diz aos seus seguidores o que? Permaneçam em Jerusalém até que sobre vós seja derramado o Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém. E quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo é derramado por Deus, quantos estavam lá reunidos naquele lugar? 120 pessoas, diz a palavra. 120 pessoas, ou seja, tem uma multidão que segue a Jesus, mas tem uma grande multidão que segue a multidão. E a pergunta é: você segue Jesus ou você segue a multidão? Você segue a Jesus ou você segue a multidão? Com certeza, na igreja de Jesus, isso também acontece, né, pastor? Tem uma turma que está seguindo a Jesus, mas tem uma turma que está seguindo a igreja. Tem uma turma que está seguindo a Jesus, mas tem uma turma que está seguindo a turma que está seguindo a Jesus. E presta atenção, enquanto você estiver seguindo a turma, você não vai conhecer a Jesus direito. Você não vai conhecer a Jesus direito, meu querido. Você vai conhecer a Jesus quando você começar a andar com Ele. Com Ele. Há algumas perguntas que são comuns no meio cristão, no meio evangélico, não é? Algumas perguntas do tipo assim: qual é a sua igreja? Eu não acredito nessa pergunta. Eu não acredito nessa pergunta. Eu acho que essa pergunta é errada. E quando a pergunta é errada, meu querido, qualquer resposta vale, ou nenhuma resposta vale também. Tá certo? Porque a pergunta não é qual é a sua igreja. A pergunta é: quem é a sua igreja? Quem é a sua igreja? Quem são as pessoas, como o pastor disse aqui, com quem você tem uma relação de corpo de Cristo? Quem são as pessoas que juntamente com você, vocês se sentem responsáveis uns pelos outros, que vocês se ensinam mutuamente, se encorajam mutuamente, se repreendem uns aos outros, choram com os outros, repartem o que têm uns com os outros? Quem são essas pessoas? Essa aí é a sua igreja, não é qual, é quem é a sua igreja. Porque a gente não segue uma igreja. A nossa igreja são as pessoas com quem nós seguimos a Cristo. A nossa igreja são as pessoas com quem nós seguimos a Cristo. Porque nós não queremos seguir a multidão. Nós queremos andar com Cristo, nós queremos andar com Jesus. O chamado de Deus para nós é esse. O chamado de Deus para nós é esse. Às vezes a gente pensa que a gente tem que se esforçar no dia a dia para fazer tudo que é certo, se esforçar para não errar, se esforçar para acertar. Mas sabe o que eu acho? Que o nome do jogo não é fazer tudo que é certo. O nome do jogo não é quem erra menos. Não, o nome do jogo é andar com Jesus.
é chegar mais perto de Jesus, conhecê-lo mais, conhecê-lo muito, conhecê-lo bem, até que Jesus seja uma influência tão grande na nossa vida, até que não haja ninguém que seja uma influência tão grande na nossa vida quanto Jesus, a ponto de que aquilo que Jesus faria também se tornar natural em nós. Sabe quando você anda muito com uma pessoa? Isso acontece muito com marido e mulher, né? Acontece muito entre amigos também. Quando você anda muito com uma pessoa, e aí de vez em quando você escuta alguém falar assim: pô, tá falando que nem a fulana, né? Pô, nem parece que é você que tá falando, cara. Parece que é o cara. Você tá andando muito com ele, hein? Tá falando igualzinho, né? Ou então às vezes acontece também o seguinte: da gente ouve dizer que alguém fez uma coisa ruim, uma coisa não muito adequada, e aí às vezes a gente tem um ímpeto de julgar, e alguém levanta e fala: não, peraí, cara, isso aí não parece, isso aí não tem a cara dele, isso aí foi influência do outro, ele está andando muito com aquele cara, isso aí, bicho, ele foi influenciado, vamos conversar com ele que com certeza ele vai resolver isso aí, ele vai reparar esse negócio, que isso aí não é a cara dele. Não acontece essas coisas? Então, o nome do nosso jogo é andar com Jesus, até que ele seja uma influência tão grande na nossa vida, que a gente naturalmente, não é que a gente vai ficar lutando para fazer a coisa certa, para viver direito, não, vai se tornar natural, não é? Até que as pessoas vão falar assim: nossa, parece Jesus falando, não é? Cara, isso aí que você fez, eu acho que é o que Jesus faria nessa situação. E você vai falar: nossa, eu acho que é mesmo, que legal, foi tão espontâneo. Por quê? Porque você não está seguindo a multidão, você está seguindo a Jesus, você está andando com Ele. Então quando Jesus diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O Jesus, eu fico pensando que Jesus podia estar pensando assim: cara, eu estou investindo tanto nesses 12 aqui, eu estou dando uma prioridade para eles, eu estou gastando tanto tempo, tanta saliva, né? Eu estou investindo tanto. Será que está dando fruto isso? Será que eles estão compreendendo o que está acontecendo? Ou será que não está fazendo diferença? E se eu perguntar para qualquer um dessa multidão, a resposta vai ser a mesma desses 12. Já pensou? Pensou como ia ficar Jesus numa situação dessa? Se ele descobrisse naquele momento, né? Aí, naturalmente, a gente não pode esquecer do seguinte: o Mateus, quando ele conta essa mesma história, ele conta para a gente que nessa hora, Jesus disse uma coisa para o Pedro. Jesus disse assim: Pedro, você é um cara bem-aventurado. Você é um cara bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que revelou isso para você. Isso não vem da tua cabeça, isso não é sabedoria sua, isso não é sua capacidade de raciocínio, isso não é do seu conhecimento da Escritura. Foi o Espírito Santo de Deus que te revelou isso, Pedro. Foi o Espírito Santo de Deus que te revelou isso. Não é mérito do Pedro, não é mérito dos 12, mas pode ter certeza de uma coisa. Quanto mais a gente anda perto de Jesus, quando a gente mais busca o Espírito Santo de Deus, quando a gente mais presta atenção, mais a gente vai conhecendo a voz dele. Sabe por quê, pessoal? O Espírito Santo sempre fala com a gente. Pode ter certeza que o Espírito Santo sempre fala com a gente. Mas a gente não está, nem sempre a gente está acostumado a prestar atenção no que ele diz. Nem sempre a gente consegue
discernir, distinguir a voz do Espírito Santo no meio de tantas vozes que povoam a nossa cabeça? Fala a verdade. Cada situação da vida da gente, a gente escuta na cabeça da gente a nossa própria voz, a voz da mãe, a voz do chefe, a voz da avó, a voz do vô, a voz do melhor amigo, a voz daquele colega que ajuda a gente ouve um monte de vozes na cabeça. E tem a voz do Espírito Santo de Deus, que é uma voz, a voz do Espírito Santo nunca é uma voz que dá medo na gente, mas o que ele diz às vezes nos dá medo, porque normalmente o que o Espírito Santo de Deus nos diz é algo que pede que a gente confie em Jesus, e não na nossa própria sabedoria, não na nossa própria força, não no que as circunstâncias estão nos dizendo. Você sabe que voz eu estou falando? De vez em quando essa voz diz para você assim: perdoa logo, perdoa logo. Para que ficar nessa lenga-lenga? Para que ficar nessa esticando elástico? Para que ficar castigando assim? Perdoa logo. Não vai ter que perdoar mesmo? Perdoa logo. Às vezes a voz do Espírito de Deus, sabe, diz o que para a gente? Fala assim: irmã, querida, filha, ele só chegou atrasado 1h30, não é o fim do mundo, boba. Aproveita agora o resto do programa à noite, vai, você está bonita, se arrumou agora, né? Já ouviu essa voz? Parece que sim, né? Não é o fim do mundo. Às vezes o Espírito de Deus fala, sabe o que com a gente? Fala assim: cara, por que você está orando? Quem falou que é para você orar por essa pessoa? Ela precisa que você ajude a pagar a conta de luz. Ela não precisa que você ore. Você é a resposta da oração dela. Você nunca ouviu uma voz dessa? Nunca aconteceu com você de você estar orando por uma pessoa e o Espírito está falando com você: bicho, não é para você orar, é para você pôr a mão no seu bolso. Nunca ouviu? Já, né? Olha que engraçado, pastor. Porque a gente ri, né? Sabe o que o Espírito fala? Muitas vezes, tenho certeza que você já ouviu o Espírito falar com você assim: pega esse telefone e liga para ele, liga para ela, diz que você está preocupado, pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Não é? Nunca ouviu essa voz? Você nunca ouviu uma voz dentro de você falando assim: pô, não fica aí olhando, ou não fica fazendo de conta que você não viu. Sai do seu lugar, vai lá, dá um abraço. Diz que você reparou que ele está triste, que ele está abatido. Pergunta se você pode ajudar. Você nunca ouviu essa voz? Você ouve, né? Você ouve. E posso dizer uma coisa: quanto mais você der atenção a essa voz, quanto mais você responder, mais ela vai se tornar familiar com você. E mais, sabe o que? Mais o Espírito Santo vai gostar de falar com você, né? Porque o Espírito Santo sabe com quem ele pode contar. Não é isso? O Espírito Santo sabe com quem ele pode contar. Pô, mas então por que ele tem insistido em falar comigo, mesmo sem a maioria das vezes eu responder, mesmo sem eu atender a voz dele? Por que, queridos? Porque Deus escolheu assim. Deus escolheu agir no mundo por meio de nós. Então Deus vai insistir com você até o fim, porque Ele quer muito usar a sua vida. Tá certo? Ele quer muito usar a sua vida. Agora, se você está seguindo a multidão, você vai ficar sempre muito longe dessa experiência maravilhosa que é andar com Cristo.
que é andar com Cristo. Muito bem, mas aí o Pedro responde, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. E esta resposta, meus queridos, ela nos lança outra pergunta, que é a pergunta que Jesus fez: quem vocês dizem que eu sou? Mas entenda que esse quem vocês dizem que eu sou, na resposta de Pedro, mostra que a pergunta é a seguinte: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Sabe por quê? Porque quando Pedro diz a Jesus que ele é o Messias, que Jesus é o Messias, isso significa que já tinha acontecido uma mudança de mentalidade tão radical na cabeça do Pedro, tão radical. Por que é óbvio que é o Espírito de Deus que revelou para o Pedro isso? Porque Jesus não se parecia nada com o Messias que eles esperavam. Quanto mais eles andavam com Jesus, mais improvável parecia que Jesus pudesse ser o Messias. Quanto mais eles andavam com Jesus, mais dúvida eles iam ter e menos eles poderiam acreditar que Jesus era o Messias. Porque o que ensinavam para eles desde pequenininho é que o Messias que viria era o libertador de Israel. Eles esperavam um grande e poderoso rei, um general, alguém que fosse organizar o povo para marchar contra Roma, para libertar Israel do domínio romano, da condição de colônia, para Israel se tornar uma grande nação novamente. Eles esperavam um Messias que viria resolver os seus problemas. O Messias esperado por Israel era alguém que viria para resolver os problemas de Israel e colocar Israel no topo. No topo. Aí vem um camarada que vai andando com a gente pelas ruas empoeiradas da Palestina, e tudo que ele se preocupa é em que tipo de gente a gente vai ser. E quando ele fala de reino, ele não fala de exército, ele não fala de território, ele não fala de palácio, ele não fala de trono, ele não fala de riqueza, ele não fala de nada. Quando ele fala de reino, ele fala, como o pastor leu aqui, de justiça. E justiça não é a justiça. Quando a gente fala de justiça, normalmente a gente está pensando o seguinte: um processo que vai fazer valer os meus direitos. Tá certo? E toda vez que a palavra de Deus fala de justiça, toda vez que Jesus fala de justiça, ele diz: justiça significa todas as pessoas serem tratadas com dignidade. E quando a gente entra no reino de Deus, quando a gente anda com Jesus, a gente deixa de ser aquelas pessoas muito preocupadas com seus próprios direitos, e a gente passa a ser aquele tipo de gente que não se conforma de qualquer pessoa ao nosso redor ser tratada sem dignidade, sem toda a dignidade que qualquer ser humano deve receber. Esse cara não pode ser o Messias. Ele não pode ser o Messias.
Ele está preocupado comigo, com que tipo de gente eu sou. Ele só está preocupado em me fazer ser uma pessoa melhor. Ele está preocupado como que eu trato a minha esposa, como que eu trato meu marido. Ele está preocupado como que eu trato meu funcionário, como que eu trato meu patrão. Ele está preocupado como que eu trato meu filho. Ele está preocupado como que eu trato o meu dinheiro. Se eu só me preocupo em acumular ou se eu vou repartir. Esse cara não é o Messias. O Messias é o cara que vai chegar para nos comandar na restauração do reino de Israel. Não pode ser o Messias. Ninguém. Quando a gente fala, a gente tem um preconceito, né? A gente hoje, 2000 anos depois, a gente fala assim, os judeus não reconheceram Jesus como o Messias, como se, se a gente tivesse, nós fôssemos mais espirituais, nós somos mais espirituais que eles, porque nós reconhecemos que Jesus é o Messias, os judeus não. Como que pode alguém não reconhecer? Era impossível um judeu reconhecer que Jesus era o Messias, a menos que o Espírito Santo de Deus lhes revelasse isso. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Há pouco tempo, eu estava lendo um livro e o autor disse: na fé, o que importa não é afirmar que crê em Deus. Na fé, o que importa não é crer em Deus, mas saber em que Deus você crê. Cláudio, que bobagem, você está numa igreja cristã, numa igreja evangélica, você está na comunidade Atos, a gente crê em Jesus. Que Jesus? Que Jesus você crê? Você crê no Jesus que está a seu serviço? Você crê num Jesus que vai resolver todos os seus problemas? Você crê num Jesus que te ensina o que você precisa fazer para Deus gostar de você? Para Deus ser bonzinho com você, para Deus amar você? Se você fizer tudo direitinho, Deus vai amar você? Não é esse o Jesus do Evangelho. Em primeiro lugar, o Jesus do Evangelho é um Jesus que, quando ensina você a orar, ele ensina você a dizer: Pai Nosso. É um Jesus que diz: Deus é o seu Pai, Ele ama você, Ele ama você. Não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais do que Ele ama. E também não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que Ele te ame menos. Deus ama você, Deus é amor. Ele amou tanto você desde a eternidade que deu seu Filho para morrer no seu lugar, para que você tenha vida plena. Vida plena. Quando? Hoje. Hoje. Por que Jesus pode nos dar vida plena hoje? Primeiro, porque Ele nos livra da religião. Certo, pastor? Ele nos livra da religião. Como assim? O que é a religião? A religião não é aquele negócio, né? Religião não é aquele troço que ensina para você o que você tem que fazer para Deus gostar de você. Não é isso? As pessoas não ficam em busca da religião certa. Qual é a religião que realmente vai me dar a dica do que eu tenho que fazer para Deus olhar para mim, me achar legal e cuidar bem de mim e resolver as minhas situações aqui, me livrar dos problemas?
não deixar eu ter problemas novos, resolver os que eu tenho hoje. Vem aqui, sua vida vai ser resolvida. E Jesus vem falando assim: pessoal, esquece isso aí. Esquece isso aí. Primeiro, porque Deus ama você, independente do que você faça. Independente do que você faça. O amor de Deus chega sempre antes de qualquer coisa que a gente possa fazer. Deus sempre chega antes. Tá certo? E segundo, porque Deus é Deus, pessoal. Nós não somos Deus, Deus é Deus. Então, quando Deus nos chama para si, Ele está nos dando o privilégio de sermos esses agentes do seu reino. De ser, o que quer dizer corpo de Cristo? Quer dizer que se Deus quer abraçar alguém, é por meio do seu corpo, a igreja. Se Deus quer olhar para alguém com amor, é por meio do seu corpo, a igreja. Se Deus quer abrir a porta para alguém que ninguém mais abriria a porta, Ele vai fazer isso por meio da sua igreja. Deus nos convida para o privilégio de nós sermos as pessoas por meio de quem Ele age no mundo para abençoar pessoas. Deus quer nos dar o privilégio de sermos as pessoas por meio de quem Ele mostra o amor que Ele tem por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque isso aqui que a gente está conversando, pessoal, é verdade a respeito de todas as pessoas. Você acha que tem uma pessoa no mundo a quem Deus não ame? Você acha que tem uma pessoa no mundo a quem Deus não ame? Mas por que será então que às vezes, quando a gente encontra uma pessoa, antes da gente dar um abraço nela, dizer você é muito especial, Deus ama você, nós falamos assim: cara, você precisa mudar de vida. Por que a nossa mensagem é: Jesus quer que você mude de vida? Ao invés de falar assim: cara, Deus ama você, e deixa o amor de Deus mudar a vida daquela pessoa, né? Deixa o amor de Deus mudar a vida daquela pessoa. Então, quando o Pedro diz: esse carpinteiro que não tem onde cair morto, que não sabe pegar numa espada e nem parece que quer aprender, que só fala de amor, que não está muito aí para a nossa religião, que não está nem aí para Roma, pelo contrário, mandou a gente dar o imposto lá para o César. Esse cara é o enviado de Deus? A grande coisa que Pedro estava afirmando aqui era o seguinte: eu sei que Jesus não é do jeito que eu pensava que ele seria. Eu entendi que o Messias não é do jeito que eu esperava que ele seria, que ele não vem para fazer as coisas que eu esperava que ele viria fazer. Ele não vem para mudar o mundo, ele vem para mudar a minha vida. Ele vem para me tornar um outro tipo de pessoa. Ele vem para me tornar um outro tipo de pessoa, nova criação, nascido de novo, por meio do Espírito de Deus derramado em mim, para eu ser um outro tipo de gente, ter um outro jeito de ser e de viver. Não é demais? Não é demais? E eu li esse negócio na minha casa esses dias últimos, me questionando, Jesus, será que há momentos da minha vida em que eu estou me relacionando com outra pessoa a quem eu dou o teu nome?
Porque a Bíblia nos adverte que nós construímos deuses segundo a nossa expectativa, o nosso coração, os nossos anseios. E se Jesus não é do jeito que ele é na sua cabeça, você está se relacionando com ele, mas não é com ele. Não é? Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus, que te convida para um reino de amor, para um reino da graça, para um reino de liberdade. Que coisa linda! Sabe quando que você sabe que você é livre? Livre. Você já se perguntou isso? Será que eu sou livre mesmo? Será que eu sou livre? Será que nada está me dominando? Nenhum raciocínio? Não tem nada. Sabe como que você sabe se você é livre? Um grande critério, pelo menos: se você é uma pessoa que vai libertando as outras. Se as pessoas que se relacionam com você, elas são livres também, para elas serem quem elas são na relação com você. Senão, provavelmente você não é livre ainda. Presta atenção nisso aí. E para caminhar para o final, você não achou estranho que Jesus disse assim para o Pedro e para os discípulos, no versículo 21? Você não achou estranho que Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém? Você não achou estranho? Os caras descobriram, né? Os caras entenderam tudo agora, e não vão poder contar para ninguém. Bom, primeiro, a resposta para isso não era para contar, porque Jesus tinha uma estratégia, né, pessoal? Se a gente ler o Evangelho, a gente vai entender. Jesus sabia que ele ia morrer, ele estava caminhando para a cruz, mas tinha uma estratégia. Qual era? Ele ia morrer em Jerusalém, tá certo? Na Páscoa. Ele ia morrer em Jerusalém na Páscoa, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que se a turma começasse a falar que ele era o Messias antes da hora, ele não ia conseguir chegar em Jerusalém. Ele ia morrer antes da Páscoa e antes de Jerusalém. Então a grande razão que Jesus falou isso para os discípulos é essa. Mas lógico que Jesus só precisou falar isso para eles, porque eles iam sair contando para todo mundo se Jesus não falasse. Por isso que Jesus advertiu severamente. Jesus falou duro: pessoal, presta atenção, não é para sair contando, não é para sair contando que eu sou o Messias. Eles não entenderam nada, né? Pô, Jesus, agora que nós descobrimos, como que nós não podemos contar uma notícia dessa? Imagina o que era essa notícia. Lembra da história da mulher samaritana? Lembra da história da mulher samaritana? Aquela mulher está lá no poço buscando água. Que hora? 12:00. Por quê? Não, ela era aquela mulher que teve 5 maridos. O que ela tinha agora não era o marido dela, tá certo? Ou seja, era uma mulher completamente excluída, banida da sua comunidade. Ninguém queria ser visto com ela, ninguém queria conversar com ela, ninguém queria ser amiga dela, muito menos as mulheres. Ninguém queria ser amiga dela, ninguém queria conversar. Ela era banida, ela ia buscar água 12:00. Você acha que uma pessoa escolhia ir buscar água 12:00 e voltar carregando o baldão d'água debaixo daquele sol? Não escolhia, ela não tinha alternativa. Aí ela começa a conversar com Jesus e ela tem esse discernimento, essa desconfiança muito grande, essa impressão muito forte, o coração dela queima. Esse é o Messias. E o que ela faz? Ela sai correndo para contar. Alguém poderia falar: mas ela também não podia ficar ali, falar: pô, deixa eu aproveitar o Messias aqui só para mim. Mas por que ela sai correndo para contar para todo mundo?
Era só porque ela queria a salvação de todo mundo? Pensa comigo, essa mulher correndo na direção da vila, estou imaginando que ela ficava pensando assim: nossa, hoje eu acordei de manhã como a mulher que só podia buscar água meio-dia, hora que ninguém está lá. Mas na hora que eu for dormir, eu vou ser a mulher que apresentou o Messias para a comunidade. Você acha? Você acha que qualquer pessoa, Israel esperava o Messias, todo mundo esperava o Messias, qualquer pessoa que soubesse quem Jesus era, que encontrasse, ia sair contando, ia querer mostrar Jesus para as pessoas. Jesus causa isso em você? Jesus causa isso em você? Essa ânsia, esse ímpeto, esse impulso incontrolável, e falar: cara, você precisa conhecer uma pessoa que eu conheci. Você precisa conhecer uma pessoa. Não é você precisa ir para a minha igreja, você precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não, você precisa conhecer a pessoa que eu conheci. Eu conheci uma pessoa que me ama do jeito que eu sou. Eu conheci uma pessoa que acha, que acredita em mim e que me convidou para viver com Ele e ser usada por Ele, para abençoar pessoas. Eu achava que minha vida não valia nada. Eu não tinha coragem de orar, eu tinha vergonha, porque eu falava: como que Deus vai ouvir uma oração de uma pessoa que nem eu? E eu encontrei uma pessoa que diz que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu encontrei uma pessoa que diz que Deus quer morar em mim, quer viver em mim, que me perdoe e não exigiu nada. Não é? Parece que hoje Jesus não precisa. Se Jesus não quisesse que a gente contasse, parece que ele não ia ter muito trabalho às vezes, né? Não ia precisar nem falar. Né? Mas Jesus teve que advertir severamente. E isso é um sinal de que a gente entendeu quem é Jesus. Quando a gente quer espalhar, quer contar para todo mundo que existe alguém que o ama, que a ama do jeito que é, aí a gente começa a virar a igreja de Jesus. Quando a gente percebe, que a gente parou de seguir a multidão e a gente está andando com Cristo. 2, que a gente parou para pensar em quem é o Cristo e qual é a nossa relação com Ele. E 3, quando a gente não quer outra coisa na vida a não ser se permitir ser usado por esse Cristo para abraçar as pessoas e mostrar para elas que elas são amadas, que elas são dignas, que elas são preciosas, que elas têm valor. Mas a gente não tem que denunciar o pecado das pessoas, a gente não tem que fazer as pessoas se converterem. Deixa isso com o amor de Cristo, deixa isso com o Espírito Santo de Deus, deixa isso com o Espírito Santo de Deus. Não use o seu senso de justiça para justificar o fato de você não tratar as pessoas com amor. Deixa esse senso de justiça para lá. Não tem nada, no reino de Deus, justiça é todo ser humano na face na terra ter alguém que o abrace com sinceridade, que se importe com ele de verdade, que se importe com ele, que olhe para ele e não enxergue o seu pecado, mas olhe para ele e enxergue qual é a maneira como você pode servi-lo. Aí o reino de Deus chegou. É isso que a gente está ouvindo aqui, é isso que o pastor disse aqui. O reino de Deus chegou até você quando você se torna essa pessoa. E o reino de Deus chegou lá fora quando você
chega lá fora nessa perspectiva. Porque o grande momento da nossa vida, pessoal, não é domingo à noite aqui na Avenida dos Remédios 675. Acertei o número? O grande momento da nossa vida não é esse. Às vezes a gente pensa, porque é o culto, né? A gente põe a melhor roupa, a gente não vê a hora de chegar. Eu vou lá no culto, vai me ver, eu sei que eu saio de lá sempre tão aliviado, né? E é lá que eu louvo a Deus, é lá que eu digo para Deus que eu amo, é lá que... Pessoal, isso aqui não é o jogo, isso aqui é o intervalo do jogo. Eu gosto muito dessa figura. Quando a igreja se reúne, é o intervalo do jogo. É aqui que a gente olha um para o outro e fala assim: se sujou a roupa essa semana, né? Pisou na lama. Tem problema não, querido. Toma uma ducha ali, põe um uniforme limpo e vamos voltar para o jogo. É aqui que a gente fala assim: pessoal, o adversário lá do meu lado do campo, o adversário está pegando pesado. Se alguém não chegar perto de mim, se alguém não me dá um apoio, se alguém não... Nós vamos tomar gol ali do meu lado. Eu estou para deixar, o cara vai passar. É aqui que a gente fala assim: pessoal, me machuquei, eu acho que eu preciso sair do jogo um pouquinho. Gente, alguém no meu lugar aí, não está dando para mim. É aqui que a gente fala assim: pô, estou cansado, alguém me ajuda, me dá uma massagem, me dá um copo d'água. É aqui que a gente fala assim: pô, estou desanimado, estou achando que não vai dar certo esse negócio. E a gente ouve uma palavra de encorajamento. E aí, nós vamos para o jogo de novo. E gostoso mesmo é ir para o jogo, né? Gostoso mesmo é ir para o jogo. Não é ficar o tempo todo no vestiário. Tá certo? Então tudo que acontece... Não sei, pastor, concorda com isso? Né? Tudo que acontece... Aqui não é a finalidade da igreja, não é reunir um monte de gente aqui, pessoal. Tudo que acontece aqui acontece para que a finalidade da igreja aconteça. Que é o quê? É para existir uma igreja lá fora. Para existir uma igreja lá fora. Lá fora onde? Lá na sua casa, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá naquele ônibus que você pega. Para existir uma igreja, sabe que hora? Aquela hora que você para no semáforo assim, e tem aquele cara com uniforme marronzinho assim, e aí você abençoa o cara, né? Você sabe que a semana eu conversei com um irmão que vai ser recebido como membro lá na nossa igreja semana que vem. A gente vai ter assembleia, ele vai ser recebido. Aí ele me contou que ele trabalha na CET, e me contou que de vez em quando, domingo, ele é chamado para ir lá na porta da nossa igreja multar as pessoas. Gostou da igreja mesmo? Vai ser membro lá agora. Falei, pô, mas você vai continuar multando a gente? Falei, tem que multar mesmo, né? Porque como é que pode você ser cristão e parar o carro no ponto de ônibus? Né? Não pode. Certo? Então que o cara venha e multe mesmo e a gente abençoa o cara. Ora por ele, né? Tá certo? Ora por ele. Enfim, está entendendo o que eu estou falando? Tudo que acontece aqui, pessoal, acontece para que exista uma igreja lá fora, para que exista lá fora gente que anda com Jesus, gente que segue a Jesus e não a multidão, gente que Jesus pode usar, gente que entendeu quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar por você? Curva a sua cabeça. Posso orar, pastor? Posso? Curva a sua cabeça, querido, por gentileza. Acolhe aí no teu coração aquilo que o Senhor está falando com você. Eu não sei o que Deus falou com você hoje à noite. A gente disse muita coisa aqui. Pode ser que alguma palavra que saiu da minha boca foi palavra de Deus para o seu coração. Mas também pode ser que Deus falou com você alguma coisa independente de qualquer coisa que eu tenha dito.
Pode ser que o que Deus falou com você hoje à noite está numa letra de uma canção que a gente cantou. Pode ser que o que Deus queria falar com você hoje, Ele disse aqui na hora dos avisos. Pode ser que o que Deus queria falar com você, Ele falou direto ao teu coração. E não tem nada a ver com nada que foi dito aqui. Então acolhe agora, tenta reconhecer. Se Deus falou com você, reconhece isso no seu coração e diz para Ele: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está me dizendo hoje à noite. Se Deus não falou nada com você hoje à noite, que te chamou muito a atenção, se você não tem problema, viu? Tem problema não. Não fica preocupado com isso. Fica em oração, busca o Senhor, ora pela igreja. Mas eu queria te convidar a pensar nessas duas questões agora. Responde no seu coração: você está seguindo a Cristo? Você está andando com Jesus? Você está buscando conhecê-lo de maneira que ele se torne a maior, a principal, quem sabe a única influência na sua vida? Por acaso hoje você ficou com a sensação de que você tem seguido a multidão? Que você está, na verdade, indo atrás de pessoas que parece que estão indo atrás de Cristo? E você está preocupado agora, porque você nem sabe, quem sabe essa que você está indo atrás, parece também que está indo atrás de outra, que parece que está indo atrás de outra. Então, diz aí: Jesus, eu quero seguir ao Senhor, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero conhecer a Tua voz, a Tua palavra, eu quero me entregar totalmente ao Senhor, quero que o Senhor viva em mim. Pode ser que você conhece a palavra de Deus há muito tempo, pode ser que você se reconhece, tomou uma decisão de seguir a Jesus há muito tempo, ou pode ser que não, pode ser que você nunca tenha tomado essa decisão, e hoje você está dizendo assim: opa, eu quero isso aí. Eu achava que o assunto era religião, mas eu estou entendendo, Jesus me ama e quer que eu seja uma pessoa melhor, e quer que eu seja usado nesse projeto dele, de um reino de amor, num reino de pessoas que tratam as outras pessoas com dignidade e amor. Eu quero sim, eu quero andar com Jesus para Ele me transformar, porque eu não sou assim. Então responde isso no seu coração a Jesus. Diga: Jesus, eu quero seguir ao Senhor, eu quero andar com o Senhor, tanto, que quem sabe um dia alguém me confunda com o Senhor, diga: está falando que nem Jesus. Segunda pergunta: o Jesus que você tem buscado, o Jesus que você deseja, o Jesus a quem você ora, o Jesus a quem você segue, o Jesus em quem você diz que crê, é o Senhor da sua vida, que pode dispor de você e usar você para fazer o bem que Ele quer fazer? Ou você até hoje estava tentando seguir, encontrar um Jesus, tentando dar um jeito de fazer esse Jesus resolver a sua vida, os seus problemas, defender os seus direitos, a sua causa? Quem é o Jesus a quem você segue? Você acha que Deus hoje está falando sobre isso com você?
Você acha que hoje Deus está querendo restaurar a imagem, a compreensão que há no seu coração e na sua mente a respeito de quem é Jesus e que tipo de relacionamento você deve ter com Ele? Você acha que Deus está querendo dizer isso a você? Então responda ao Senhor. Deus, agora eu entendi quem é Jesus. Agora eu entendi que eu estava tentando andar com Jesus, mas eu estava pintando um outro Jesus, um Jesus conveniente para mim. Eu quero ir com o Cristo de Deus, o Filho amado do Pai, nesse reino de amor, de graça. Eu quero ressignificar o meu relacionamento com Jesus, as expectativas que eu tenho na minha relação com Cristo. Vem mudar a minha mente, Senhor. Vem mudar a minha maneira de pensar. Vem mudar meu coração. Deus eterno, Deus amado, Pai de amor que tanto nos ama, louvado seja sempre o Teu nome, Pai. Louvado seja sempre o Teu nome, por esta maneira extraordinária como o Senhor escolheu se relacionar conosco. Obrigado pelo dia em que o Senhor escolheu chamar-nos de filhos a cada um de nós. Obrigado pelo dia em que o Senhor decidiu que não teria conosco nenhum relacionamento, a não ser que fosse um relacionamento baseado no amor. O dia que o Senhor decidiu que não queria ter um relacionamento conosco baseado na lei, que o Senhor não queria ter um relacionamento conosco baseado nos nossos méritos, que o Senhor não queria ter um relacionamento conosco baseado nas nossas práticas e nos nossos ritos religiosos, mas o Senhor queria e quer ter um relacionamento de amor com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Santo Espírito derramado sobre nós, que nos ajuda a compreender quem é Jesus e nos convida a segui-lo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos agentes do Teu reino, agentes do Teu amor, portadores do Teu amor, portadores da Tua graça, para entregar o Teu amor, entregar a Tua graça, entregar o Teu perdão, entregar o Teu jeito terno, bondoso e misericordioso de olhar a todas as pessoas com quem nós convivemos, Senhor, a todas as pessoas que nós encontramos na caminhada. Faz de nós, faz de cada um de nós discípulos verdadeiros do Cristo verdadeiro. Faz de cada um de nós agentes do Teu reino. Faz de cada um de nós parte legítima do corpo de Cristo, membros deste corpo por meio do qual o Senhor se manifesta na nossa comunidade, na nossa sociedade, onde quer que estejamos. Glorifica o Teu nome por meio de nós, Senhor. Honra o Teu nome por meio de nós, e por meio de nós abençoa aqueles a quem o Senhor quer abençoar. A nossa bênção é podermos ser usados pelo Senhor. A nossa bênção é podermos chamar o Senhor de Pai. Muito obrigado, porque nem isso nós mereceríamos, Senhor. Obrigado por podermos sermos instrumentos do Teu amor onde nós estivermos. Obrigado, Senhor, porque as pessoas sabem que neste lugar há seguidores de Jesus de Nazaré,
a discípulos de Jesus. Obrigado, porque eu tenho convicção de que há muitas pessoas aqui neste entorno que sabem, ali na Avenida dos Remédios 675, tem gente que vai me tratar com amor e com dignidade do jeito que eu estou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que seja assim, cada vez mais assim, cada vez incluindo mais pessoas, que seja assim, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.